Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é um marco aqui para este canal porque é o primeiro vídeo mais conceitual. Então, a partir dessa semana, vamos começar aqui a criar alguns conteúdos recorrentes, algumas aulas, não necessariamente longas, mas abordar algum conteúdo mais de ponta a ponta, não necessariamente só conteúdo prático, igual os vídeos anteriores. E o primeiro conceito aqui que a gente vai tratar, como o nosso canal aqui envolve o mundo de dados, né, análise de dados, ciência de dados, business intelligence, o primeiro intuito que eu quero tratar aqui com vocês hoje é o que é BI. Então, imagine você aí, um profissional, um analista na sua empresa, no seu negócio, enfim, você escuta, o seu gestor te chama e fala assim: Jefferson, nós vamos implementar um BI. O que passa, né? Assim, o que você pensa, Jefferson, quando você ouve isso? Eu consigo até imaginar aí, né, as dúvidas, os questionamentos, as interrogações que passam aí pela sua cabeça quando você escuta algo do gênero. Eu imagino que talvez já tenha passado pela sua cabeça. Não, fazer um BI você vai aqui fazer uma planilha, né? Criar uma planilha, nós vamos criar alguns gráficos, fazer um dashboard. O Excel. Certeza que já passou pela sua cabeça isso, ou talvez até quem está te pedindo pensou que implementar um BI era tipo Excel. Então, vamos esclarecer alguns pontos aqui, né? Antes de falar a minha percepção, né, a minha visão sobre o BI, eu fui pesquisar algumas definições de BI. A primeira que eu trouxe foi essa da Gartner, né? E eu vou destacar alguns pontos nela aqui que fazem sentido no meu ponto de vista, né? BI é um termo que inclui aplicativos, infraestrutura e ferramenta. Então, você pode ver que inclui isso, ele não é isso. Pode ver que o BI ele é algo maior do que uma ferramenta. Não é só uma ferramenta. E as melhores práticas que permitem acesso e análise de informações, com o objetivo de melhorar e otimizar decisões e desempenho. Certo. Então, não satisfeito somente com essa definição, fui procurar uma segunda opinião. Como você vai no médico, né, e ele te fala alguma coisa, você não fica: será que é isso mesmo? Vamos pegar uma segunda opinião? Fui pegar uma segunda opinião também sobre a definição de BI. Encontrei a definição da IBM. BI, coleta e análise de grandes quantidades de dados, ou seja, coleta e análise de dados, para obter informações que orientem decisões de negócios, estratégicas e táticas, com qual objetivo? Melhorar o desempenho de uma empresa dentro de um mercado. Consegue identificar alguns pontos em comuns ali, né? Você tem algo voltado à análise, dados, orientar decisões, melhorar algum desempenho. Com essas duas definições, com um pouco da minha vivência e alguns livros que eu já pesquisei, cheguei numa definição minha, né? Resumi isso dessa forma. BI para mim é um processo, muito importante frisar essa palavra processo, porque ele não é uma atividade, não é uma entrega, ele é um processo, ele é algo que tem entrada, atividades ali são executadas e saídas. Ele tem o objetivo de resolver algum problema ou responder alguma pergunta. O que eu quero dizer com isso? Né? Você vai ter algum problema para ser resolvido ou algum gestor está com alguma pergunta e você tem que respondê-la. Geralmente você vai responder isso ou resolver isso utilizando dados. Essa é a minha definição, consolidei dessa forma, é o meu ponto de vista sobre o que seria BI. Processo para resolver problemas ou responder perguntas, dados. Então, resumindo e trazendo uma visão um pouco mais gráfica, para mim, BI é a intersecção entre três grandes pontos, né? Conhecimento de negócio, você traz aí conhecimento de dados, processo. Quando você tem essas três áreas sendo rodadas, esses três áreas de conhecimento, quando você chega na intersecção desses três pontos, para mim você tem o BI. Você tem processos,
trabalhando com dados com algum objetivo voltado para a área de negócio. Então, quando alguém te falar que BI é uma ferramenta, temos aqui então já nosso primeiro grande conceito. BI não é uma ferramenta. BI é um processo, no meu ponto de vista. Não é somente uma ferramenta, ele é um processo. Existem atividades, entradas e saídas com algum objetivo final, com algum entregável final. Mas ele não é uma ferramenta. Existem ferramentas que podem ser utilizadas para executar um processo de BI. Só para mais um exemplo aqui para garantir que BI não é uma ferramenta, não é Excel, não é Power BI. E quando não tinha Excel? Será que não tinha BI? E aí a questão, né? Claro que tinha, né? Existiam vários relatórios em papel mesmo, principalmente os estatísticos faziam os vários cálculos, várias projeções, na caneta mesmo. O BI não depende de ferramenta e usa ferramentas. Primeiro grande conceito aqui, então. BI é um processo. Quais são as etapas que fazem parte aí do processo de BI? A primeira etapa do processo de BI é o entendimento do negócio. Como você vai rodar um processo dentro de uma área de negócio ou dentro de um negócio, a primeira etapa é entender o negócio que você está inserido. Isso serve para qualquer tipo de negócio. Vendas, jurídico, logística, educacional, enfim. Você tem que entender o do negócio e principalmente qual problema de fato está precisando ser resolvido naquele momento. Então vamos pegar um exemplo aqui de uma área mais comercial, uma área de vendas, né, principalmente. Geralmente um gestor de vendas ou o coordenador de uma área, ele vai procurar um analista de BI falando assim, eu preciso aumentar minhas vendas. Deixa eu entender por que minhas vendas estão baixas, por que meu faturamento está baixo, porque eu preciso aumentar meu faturamento. Então você, enquanto analista de BI, eu gosto de enxergar o analista de BI como um detetive, né? Um Sherlock Holmes ali da área, onde ele consegue investigar, fazer perguntas, questionar o gestor, entender o cenário e fazer algumas suposições. Então, a primeira coisa é entender o problema que precisa ser resolvido junto com o seu gestor. O problema é faturamento, venda. Então, a partir desse start, né, dessa demanda inicial, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o benchmarking, avaliar outras empresas, geralmente do mesmo tamanho, da mesma magnitude e de área, da mesma área, né? Comercial de tecnologia, né? Um varejo de tecnologia, um Fujioka da vida, por exemplo, você pode procurar outras empresas que estão no mesmo segmento, tamanho semelhante, e avaliar qual é o faturamento médio mensal dessa empresa, quantos clientes ela atende diariamente, mensalmente, faturamento bruto, faturamento líquido, ticket médio, enfim. Vai trazer essas informações de empresas do mercado para comparar com o seu cenário. Outro ponto muito importante é que boas perguntas trazem boas respostas. Primeira parte para resolver um problema é ter clareza sobre o problema. Se você tem clareza do problema que você tem que resolver, você já está com metade do problema resolvido. Boas perguntas, né, geralmente vão trazer boas respostas. Boas respostas vão melhorar o seu entendimento do negócio e vão melhorar ainda mais as perguntas, que tendem a melhorar as respostas e vira-se esse virtuoso, uma espiral ascendente e positiva. Uma vez entendido o negócio, a próxima etapa é avaliar as métricas e os indicadores que você precisa acompanhar. Se é faturamento, se é quantidade de venda, você vai entender como é que são feitos esses cálculos e, a partir do benchmarking, você vai criar algumas métricas. Se o faturamento médio você quer acompanhar, o seu gestor pode te passar uma meta. Tem uma meta de faturamento médio mensal de 200 mil por mês. Faturamento médio mensal de 200 mil. Então, essa é a sua métrica. Você vai acompanhar o benchmark, você pode ter visto que ele varia, né, de 150 a 250 mil. Vai ter um limite mínimo de 150, um limite máximo de 250 e a sua meta é 200 mil. Pode ter essas métricas ali, né, como exemplo aí do faturamento médio mensal. Uma vez definidos os indicadores que você precisa acompanhar e desses indicadores criados essas métricas para saber o que está abaixo da expectativa, dentro da expectativa, né, na meta e o que superaria suas expectativas, a próxima etapa é, então, avaliar onde estão esses dados. Entendeu como é que você calcula o faturamento líquido? Quantidade de itens vendidos vezes o valor da venda menos os descontos que eu tive. Então, você vai buscar onde é que está
a venda, onde é que está a quantidade de item que foi vendido, onde é que está o valor da venda, onde é que está o desconto que foi fornecido. Aí você vai avaliar, está no seu sistema, está no ERP, no SAP, no TOTUS, Uau, enfim, está em algum sistema que você utiliza, está numa planilha que é alimentada diariamente, está num arquivo de texto que o seu sistema gera e coloca num diretório, está num site, enfim, você vai avaliar quais os dados você precisa e onde esses dados estão, como que esses dados precisam estar. Você tem uma informação que é data e hora, mas você só precisa de data. Tem uma informação que às vezes você está em dólar, mas você precisa dela em real. Você vai fazer algumas tratativas com esses dados. Todo esse processo de extrair dados da origem, realizar essas transformações e carregar numa outra base de dados específica para análise é chamado aí no universo de dados como ETL. É uma sigla também do inglês chamado Extract, Transform and Load. Extrair da origem, transformar, fazer esses cálculos, manusear, carregar no ambiente próprio para análise em si. Finalizado esse processo de tratamento, estando aí no seu ambiente separado, a próxima etapa é organizar essas informações, criar um modelo de dados propício para análise. O principal tipo de modelo utilizado para análise é um modelo dimensional. Ele tem esse nome porque você vai organizar as suas tabelas que você gerou em fatos. Então, de fato, o que aconteceu, nesse caso do comercial, um fato seria a venda e as dimensões que descrevem essa venda. O que seriam essas dimensões? Geralmente são o que vai descrever a venda. No caso, vendi. O que foi vendido? Então você teria uma dimensão produto, com todo o descritivo do produto. Quem vendeu? Teria uma dimensão vendedor. Para quem foi vendido? Você teria uma dimensão cliente. Quando foi vendido? Teria uma dimensão de data. Então, à medida que você vai criando esses parâmetros para descrever o que você está buscando, você vai criando essas tabelas e os respectivos relacionamentos entre elas. Vai ter geralmente uma tabela fato com várias dimensões atreladas a ela. Fechou o seu modelo, mapeou, deixou certinho os seus fatos e dimensões relacionados. A próxima etapa, então, de fato, é realizar os cálculos. Você se propôs lá na segunda etapa. Aí você já tem o seu benchmark, você vai fazer o cálculo do seu faturamento atual, você vai fazer suas somas, média de faturamento mensal, desvio padrão, medianas, comparação com o mês anterior, ano anterior, mesmo período do ano anterior, até o mês atual, enfim. Onde você vai avaliar todos os cálculos que fazem sentido. Você pode fazer uma boa análise descritiva dos seus dados, fazer várias análises exploratórias para entender os dados que você tem. Por último, uma vez que você tem todos esses cálculos realizados, a última etapa é apresentar esses dados, né? Comunicar essa informação. Uma vez que você tem todo esse dado, informação consolidada, a próxima etapa é você pensar em como que você vai apresentar essa informação. Ou como que você vai criar um painel, vai criar um dashboard, vai criar um relatório, você só vai enviar por e-mail isso todo dia, enfim. Como essa informação vai ser consumida. E o principal ponto, não tem regra, não tem bala de prata, mas um princípio aqui nessa etapa é quem vai consumir a informação. Se você for apresentar uma informação para um diretor, às vezes ele não quer saber o item na nota fiscal do dia 30 de novembro. Ele não quer saber isso. Ele quer saber o faturamento do mês de janeiro. E às vezes ele nem quer saber o faturamento, ele quer saber assim, quais meses estou acima da minha meta. Não precisa nem saber a meta, enfim. Só quer saber quais meses eu bati minha meta. Agora, se você estiver mandando isso para o seu coordenador de área, onde ele tem um acompanhamento mais operacional, ele que é responsável pela equipe de venda, talvez faça muito mais sentido você trazer a informação no nível mais baixo de detalhe, né? Algo mais detalhado. Vai olhar aí qual foi o vendedor que bateu a meta. Porque às vezes um vendedor bateu muito a meta e o outro não bateu a meta, mas a equipe bateu a meta. Às vezes para aquele gerente da equipe, é importante ele ver por vendedor quem bateu a meta. Às vezes você tem uma meta por produto, por grupo de produtos, enfim. Onde essa informação vai ser consumida? Vai ser num site, painel no Power BI, um dashboard no Excel, um e-mail que vai ser enviado, dependendo de onde você vai enviar essa informação, é muito mais fácil criar gráficos ou às vezes é só um texto mesmo com informação resumida.
E aí entra a próxima etapa que está descrita aí, né? Como que eu vou mostrar essa análise? Qual que é o melhor gráfico? Um gráfico de pizza? Já adianto que gráfico de pizza são raros os casos que eu utilizo. É um gráfico muito pouco utilizado e tem gente que até abomina os gráficos de pizza. Falo que ele tem sua utilidade, mas ela é bem limitada no meu ponto de vista. É um gráfico de coluna, um gráfico de linha para mostrar como é que está o comportamento ao longo do tempo, uma tabela com várias colunas. Muito importante você avaliar, né, quem vai consumir, onde isso vai ser exibido, que tipo de informação que está lá, para você identificar então qual que é o melhor gráfico, qual é o melhor visual para você apresentar essa informação. Outro ponto é qual que é a ordem da leitura desse gráfico, esse painel, esse dashboard. Geralmente os relatórios e dashboards seguem uma estrutura. Por que que eles geralmente têm uma estrutura entre aspas, né, padrão? Você pode pesquisar vários modelos de dashboards e painéis, geralmente vão seguir mais ou menos o mesmo layout. O ser humano, a gente tem uma tendência de consumir, ler coisas em Z. Começa no canto superior esquerdo, escaneia a linha superior, depois desce numa diagonal até o canto inferior esquerdo, e assim novamente vai até o canto inferior direito. A gente faz um escaneamento da página primeiro para depois ler com mais calma. Por isso que geralmente no canto superior esquerdo tem uma logomarca, uma identificação visual, no título logo na frente. As principais informações geralmente estão resumidas ali em alguns cartões: faturamento total, faturamento líquido total, margem de percentual de margem, média, enfim. Alguns gráficos com a visão faturamento na linha do tempo, faturamento por produto, e uma tabela, geralmente, que se ela existir, ela geralmente aqui está no canto inferior direito, a informação mais detalhada. E por último, mas não menos importante, vale a pena avaliar qual que é a frequência que esses dados precisam ser atualizados. E algo muito importante na análise de dados é que não faz sentido avaliar um dado que passou de hora. Se eu quero avaliar a meta de vendas, né, o meu faturamento médio mensal, para tomar alguma ação para atingir a meta, não faz sentido eu apresentar essa informação depois que o mês acabou. Vai ser uma informação, beleza, não bati a meta. Eu não tenho o que fazer com ela, só é uma informação histórica. Então, se é algo que eu preciso acompanhar com uma certa recorrência, por exemplo, um faturamento mensal, pode às vezes ser interessante acompanhar diariamente ou até às vezes semanalmente. Status report e projeto geralmente são semanais. Então, é importante avaliar essa frequência para que todas as etapas anteriores do processo, principalmente da ETL, modelagem e cálculos, o mais automático e automatizado possível, que você não, entre aspas, perca tempo, né, executando uma tarefa repetitiva. Aí algumas ferramentas ajudam muito nesse processo. O próprio Excel, com Power Query, Power BI também com Power Query, o compartilhamento disso no serviço do Power BI. Teoricamente fica tudo automático, até a atualização das fontes de dados, enfim. Então, vale muito a pena prestar atenção na frequência de atualização dessa informação. A informação está sempre atualizada no tempo que ela precisa ser atualizada. Esses são as etapas do processo de BI. Espero aí que tenham gostado deste vídeo. Nós vamos trazer mais informações sobre conceitos de BI, análise de dados em si. Alguns vídeos vão ser mais práticos, trazendo um estudo de caso pontual, como resolver um problema, como a gente já teve alguns aqui. Mas também traremos alguns vídeos mais conceituais como esse, certo? Obrigado a todos aí. Quem teve alguma dúvida, quer algum exemplo que exemplifique algum caso a mais, pode mandar aqui nos comentários que responderei todos. E obrigado pela atenção de todos e bom dia, boa tarde ou boa noite.